O Galaxy S23 é o meu companheiro desde a Black Friday do ano passado e realmente eu passei um ano utilizando esse celular e eu tenho muitos pontos importantes para te contar nesse vídeo. Opa pessoal, eu sou a TT e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou te contar algumas coisas sobre a minha experiência de uso com o Galaxy S23 e também já quero começar esse vídeo te avisando que esse celular tá caindo de preço cada vez mais. Ele já chegou a custar no 11/11 R$ 2.260. Mas são ofertas que passam muito rápido e pensando em te ajudar, eu já fiz o grupo de ofertas aqui do canal. Eu vou deixar os links tanto do grupo do WhatsApp quanto do grupo do Telegram para você ficar por dentro de todas as promoções. Bom, primeiro eu já vou te contar o que vem dentro da caixa. Eu acredito que esse é um ponto importante, porque assim, muitos acessórios infelizmente não tem mais essa caixinha gordinha que a gente vê aqui no Galaxy S23, porque esse celular ele vem acompanhado do seu carregador, aqui ó, e também do seu cabo. Nesse caso, esse aqui se trata de um carregador de 25 watts, que é a potência máxima que o Galaxy S23 aguenta de carregamento. Então, você consegue carregar o seu S23 em até 75 minutos, isso dá mais ou menos uma média de 1 hora e 15 minutos. E ele tem uma bateria de 3.900 mAh. E agora, para quem quer saber a autonomia de bateria do Galaxy S23, eu posto sempre nas redes sociais, assim, o meu uso com os celulares que eu tô testando. Nesse caso aqui é uma média, tá? Ó, você viu que aqui que eu usei 81% apenas da bateria e gastei aqui cerca de 6 horas e 33 minutos de tela ligada. Então, na minha opinião, com o S23, com essa bateria de 3.900 mAh, você vai conseguir fazer uma média de 6 horas e meia, 7 horas de tela, e realmente é o que eu vejo dos outros usuários também do Galaxy S23. O que eles comentam também é que eles conseguem fazer sim esse uso aqui. No meu caso, eu joguei durante 1 hora, eu assisti YouTube durante 2 horas, também utilizei o TikTok nesse dia, o Prime Video, então realmente foi um uso bem variado, teve aplicativos de streaming, teve também aqui essa parte dos jogos, então realmente foi um uso de tela aqui com 120 Hz de taxa de atualização, brilho no médio para baixo e priorizando a conexão Wi-Fi. Então, pessoal, quando eu falo aqui de bateria para vocês, realmente vai variar do que você está fazendo no seu dia a dia, de como você utiliza o seu celular. Mas você, pela minha média aqui, você consegue ter um parâmetro de uso também muito interessante para esse celular, apesar de ser um celular pequeno. Então, nesse ponto da bateria, existem coisas que você precisa saber. Primeiro, o Galaxy S23 ele possui uma bateria de 3.900 mAh. Segundo, ele consegue carregar em até 25 watts via cabo e 15 watts por indução. E terceiro é que a minha média de autonomia de bateria de tela ligada com esse celular é de mais ou menos 7 horas de tela. Agora, eu tirei ele aqui da capinha só para mostrar para vocês um pouco mais sobre o design e a construção desse celular. No caso, o Galaxy S23 ele já possui proteção IP68 e ele também tem uma vantagem, na minha opinião, que é o fato dele ser pequeno. A linha S ela é composta atualmente de celulares como o S23, S23 Plus e S23 Ultra. E no caso aqui do Galaxy S23, ele é o menor dessa linha e o foco dele eu acredito que seja para que ele seja realmente um produto mais portátil. Então aqui a gente tem uma construção em vidro, olha só, um vidro fosco. As laterais aqui do dispositivo elas são mais arredondadas e são brilhosas e sim, vão pegar mais marquinha de dedo. Outra coisa importante é que ele cabe muito bem na mão, então você consegue mexer nele perfeitamente com uma mão só, não é nenhum problema e, sinceramente, ele é o mais portátil da linha S e isso também pode ser uma vantagem e uma desvantagem. Uma vantagem seria realmente a portabilidade, então eu acho que esse celular ele realmente tem esse foco de ser mais portátil, de ser menorzinho, e isso ajuda bastante no nosso dia a dia. Uma desvantagem seria exatamente o contrário do que eu falei. Tem gente que não gosta de utilizar aparelhos pequenos, que prefere uma tela maior, e para isso você tem os outros dispositivos da linha S aqui no mercado também. Bom, nesse caso, o Galaxy S23 ele possui uma tela de 6.1 polegadas, Dynamic AMOLED 2X, e que tem 120 Hz de taxa de atualização, HDR10 Plus, e um brilho máximo de 1750 nits. Esse é o pico máximo de brilho que você vai conseguir aqui no Galaxy S23. Além disso, vocês estão vendo que realmente é uma tela nítida, é uma tela boa para você que quer assistir seus conteúdos e também é uma tela bem legal para a gente fazer as nossas jogatinas
e jogar realmente os jogos que ele vai rodar, qualquer um, tranquilamente, mas eu vou falar mais disso nessa parte do processador. O Galaxy S23, ele é um celular pequeno, então é isso que eu falo para vocês observarem. A tela vai ser pequena também, porque se trata de um dispositivo portátil, e você tem que ver se você vai também conseguir se acostumar com ele. E para isso, você pode ir em alguma loja na sua cidade, verificar o Galaxy S23, pegar ele na mão, ver se ele realmente vai servir para o seu uso, e aí você dá uma olhadinha também no grupo de ofertas, porque com certeza as ofertas do Galaxy S23 aqui no grupo vão ser bem mais baixas do que você vai encontrar na loja da sua cidade. Aqui também, outro ponto que eu gosto de observar sempre são as bordas. Assim, de fato, em relação ao Galaxy S24, que está gravando esse vídeo aqui, a gente tem bordas menores na linha S24, mas o S23 não fica de fora não, eu deixei até um papel de parede assim mais clarinho para você dar uma olhada. As bordas não vão ser grandes, quando a gente coloca a capinha fica ainda mais discreta, e vocês estão vendo aqui, ó, que aqui tem um leitor de impressões digitais, e ele funciona super bem, só que você tem que ter a película correta para utilizar esse leitor de impressões digitais, nem todas vão funcionar, e pensando nisso eu pensei, ó, em uma película baratinha, no caso aqui, eu vou travar aqui só para você dar uma olhada, ele já tem uma película aplicada e ela tem um furinho na tela, porque eu acho importante isso aqui para você não prejudicar a gravação com as suas selfies e também as suas fotos aqui com a câmera frontal. Então essa película é bem baratinha. Nessa semana que eu tô postando esse vídeo, ela tá mais barata ainda, então eu já deixei também o link dela na descrição desse vídeo. E vocês estão vendo aí também que funciona muito bem o leitor de impressões digitais do Galaxy S23. Se você não quer utilizar o leitor de impressões digitais no seu celular, não tem nenhum problema, tá? Aqui nas configurações, a gente tem também a questão da biometria facial e tem a biometria das impressões digitais, fora que você pode deixar só o PIN e senha padrão e deslizar ativado. Nesse caso aqui, eu realmente prefiro utilizar as impressões digitais. Na minha opinião, é mais seguro do que o leitor facial, mas realmente fica a gosto pessoal. Tem gente que infelizmente a digital não pega e você também tem essa solução do desbloqueio facial. Agora, falando assim do processador e do desempenho, presta atenção aqui. O Galaxy S23, ele é um celular que tem sim o processador Snapdragon 8 geração 2 e que é um processador muito bom para esse uso aqui, tá? Aqui tem alguns jogos que eu tenho aqui nesse celular. Você consegue rodar Xbox Game Pass tranquilamente, você consegue rodar PUBG, Farlight, isso tudo tranquilamente, Genshin Impact. Não se preocupe, você vai conseguir rodar qualquer jogo e aplicativo no seu Galaxy S23. E também eu já fiz um teste aqui no aplicativo Geekbench 6, que é para a gente testar o aparelho, realmente saber como é que tá essa questão dos pontos, do que o processador dele é capaz de fazer. E olha só, aqui a gente tem um resultado, então ele consegue bater aqui 1970 pontos no single core e no multicore ele chega a 4.907 pontos. Então ele ultrapassa assim muitos outros celulares aqui, a gente tem uma lista para poder comparar e realmente ele é um processador que vai ser bem potente, que vai aguentar o tranco de muita coisa aqui. Então você vai conseguir até mesmo produzir seus conteúdos e editar seus vídeos tudo aqui pelo Galaxy S23. Outra coisa que também influencia bastante no meu dia a dia é a quantidade de memória RAM que tem no Galaxy S23 e também a quantidade de armazenamento. No meu caso, eu utilizo o Galaxy S23 também como câmera aqui no canal e eu vou já falar do meu uso dele aqui, só que por que a gente precisa disso? Eu utilizo ele para gravação de vídeos, então um celular de 128 GB não iria me suprir de jeito nenhum. Na Black Friday do ano passado, eu peguei o Galaxy S23 aqui na versão de 512 GB. E ele hoje, tá? No momento que esse vídeo está saindo, ele sempre tá aparecendo nas promoções na versão de 256 GB. Então, para quem acha que 512 é um exagero, não se preocupe que o dos de 256 GB com 8 GB de RAM já vai estar mais barato do que o de 128. Não me pergunte por que isso acontece, eu não sei, só aceite que ele está mais barato e que tá valendo muito a pena, beleza? Agora a gente vai falar mais sobre as câmeras do Galaxy S23 e vamos descobrir aqui se realmente você vai ter um bom resultado com esse celular. Bom, como eu mencionei, o Galaxy S23 ele é utilizado aqui nesse canal para me auxiliar, tanto como o Galaxy S24, eu utilizo ele como minhas câmeras aqui. E hoje eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, essa parte que você tá vendo com o Galaxy A55, mas normalmente é o S23 que gravam essas partes aqui.
Bom, olha só, eu vou abrir aqui a minha galeria para vocês e vou também demonstrar aqui ao longo desse vídeo algumas fotos e conteúdos que eu tenho. Você tá vendo aqui que realmente ele traz um ótimo resultado, tanto em ambientes com alta luminosidade como também em baixa, só que, na minha opinião, ele também tende a saturar mais as fotos. Muita gente gosta desse resultado. Eu fiz um teste às cegas com o Galaxy S24 e com o Galaxy S23 lá nas minhas redes sociais e, tipo assim, a maioria das pessoas, cerca de 70%, gostou mais do resultado do Galaxy S23. E realmente aqui, ó, como vocês estão vendo aí, as fotos saem mais bonitas, elas realmente ficam com aquele ar de saudável, sabe? Foto saudável, essa meio que seria a característica. Mas elas vão sim ter um pós-tratamento que vai deixar tudo um pouquinho mais saturado. O Galaxy S23, ele possui uma câmera principal de 50 megapixels, também tem uma câmera ultra-wide de 12 e uma telefoto de 10 megapixels. Além disso, a gente tem aqui na câmera frontal uma câmera de 12 megapixels. Nesse caso aqui, vocês estão vendo também uma gravação de vídeo e ele consegue gravar em até 8K 30 frames por segundo na câmera traseira e 4K 60 frames por segundo na câmera frontal. Bom, preste atenção aqui. Se eu não gostasse do Galaxy S23 para gravação de conteúdo, eu jamais utilizaria ele aqui nesse perfil. Até porque esse aqui é meu trabalho, então eu quero dar o melhor para vocês. E nesse caso aqui, o Galaxy S23, ele sim faz um ótimo trabalho. Ele consegue fazer as gravações, como eu mencionei para vocês, em alta qualidade. Eu normalmente utilizo a 4K 60 e a 4K 30 frames por segundo, mas aqui, ó, nas minhas redes sociais, eu tenho um destaque para cada celular que eu testo. Inclusive, aqui no destaque do Galaxy S23, eu já tenho mais de 100 stories aqui. Então, o máximo, na verdade, é 100 stories. Eu tenho 100 stories aqui do Galaxy S23. E olha só, aparece o dia 27 de novembro, foi o dia que ele chegou aqui em casa. E eu mostrei tudo também nesse vídeo aqui, mostrando para vocês, né, explicando como é que ele chegou aqui em casa. Bom, o S23 ele vai ter sim um ótimo resultado também nas redes sociais, lembrando que nem tudo são flores, ele vai ter um pouquinho mais de saturação e isso também pode meio que fazer com que você tenha de editar suas fotos depois, só que depende muito do que você gosta. Tem gente que adora essa parte do Galaxy S23 ser um pouquinho mais saturada e realmente fica a questão mesmo de gosto pessoal. E agora, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui nesse canal, porque eu vou falar sobre os recursos que ele tem, sobre as atualizações e também sobre os preços, né, para você saber como é que ele tá em relação aos seus concorrentes. Bom, pessoal, o Galaxy S23 ele não veio com a Galaxy A, que é a inteligência artificial da Samsung de fábrica. Então, o que eles fizeram aqui? Com as atualizações de software, todos os recursos foram adicionados nesse pequetetucho. E olha só aqui, ó, segurou aqui, a gente já tem acesso ao Circula para pesquisar. Aqui você consegue fazer suas pesquisas de música, traduzir e também circular e pesquisar o que está na tela. Então, vamos supor aqui, eu vou circular o ícone da câmera. Aí ele meio que já vai pesquisar e já te dá uma resposta super rápida. Eu até mesmo demonstro essas coisas com objetos. Então, vou pegar aqui a case e vou abrir a câmera, porque tem muita gente que não usa isso assim. Aí, ó, virei a câmera aqui, segurei, ele vai aparecer aquela imagenzinha e eu vou circular aqui a capinha. E ele já vai me dar aqui os anúncios da capinha, olha só, apareceu o anúncio da capinha, que eu também já deixei no link da descrição desse vídeo, né? Que eu sei que muita gente vai querer e eu acredito que tem vários usos interessantes para esse recurso. Também temos a parte aqui da inteligência artificial direto aqui no seu aplicativo de galeria. Então, ó, a inteligência artificial está aqui. Eu consigo realizar, colocar agora novos objetos. Então, criando aqui no esboço para imagem, eu consigo selecionar isso aqui e apagar. Eu consigo criar novos objetos. Então, tudo isso aqui eu consigo. No caso do esboço para imagem, a gente cria os objetos, né?
E eu vou, por exemplo, eu vou selecionar esse objeto aqui, vamos ver se ele vai conseguir apagar. Selecionou aqui automaticamente. Aí eu seguro, eu posso aumentar ele de tamanho, olha só, vou aumentar. Posso mover ele de lugar e também posso apagar esse objeto. Então eu vou apagar e vamos ver o que a inteligência artificial faz nesse caso aqui. Além disso, você também pode adicionar objetos com os novos recursos que saíram também para o Galaxy S23. E tem tudo, tem tradução simultânea, você vai encontrar também a parte das traduções das suas conversas, de ligações, então realmente você vai estar bem seguro em relação à inteligência artificial aqui nesse celular. Olha só, aqui o Galaxy S23 ele já apagou o objeto aqui, ó, o original e esse, olha só a diferença. Esse é o original e esse aqui é sem o objeto. Então, se você não gostar do resultado, quer apagar ainda isso aqui, você consegue também fazer isso. E realmente é uma das formas que você pode utilizar a inteligência artificial aqui no Galaxy S23. Além dessa parte da inteligência artificial, esse celular ele tem a One UI 6.1.1 e ele vai ser atualizado até 2028. Você vai receber esses anos aí de atualizações de software e também dos patches de segurança. Agora, em relação aqui a preço, eu sinto te dizer que o Galaxy S23 ele não tem mais um concorrente direto. Bom, você viu aí nesse vídeo que eu te falei todos os recursos que esse celular tem, a parte do desempenho das fotos, do conteúdo, e aí você pensa, mas TT, ele tem um iPhone 14, TT, ele tem um Galaxy S24, tudo bem, ele tem esses concorrentes, mas não do mesmo preço que ele tá. O S23, ele nesses últimos dias chegou na faixa de 2.200 na madrugada do 11/11, eu vi, mostrei para vocês as ofertas lá no grupo. Ele chegou também hoje no R$ 2.371. Então, assim, é um preço muito bom e que, infelizmente, a gente não tem esses mesmos valores, essas mesmas promoções no Galaxy S24 e que a gente não tem também no iPhone 14. E eu também já fiz um comparativo do S23 com o iPhone 14, que eu vou deixar aqui em cima. E eu também já comparei ele com o Galaxy S24 recentemente. E eu demonstrei mais minha opinião e as diferenças entre esses dois celulares aqui desse lado. Se você está pensando em comprar o seu S23, eu já deixei na descrição desse vídeo também e deixei o grupo de ofertas, que eu acho que é mais importante você participar do grupo, porque lá você vai ser notificado caso apareça uma oferta relâmpago desse celular. Eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado. Se você gostou, se inscreve aqui nesse canal que eu tô te esperando no meu próximo vídeo.